Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio que abre os episódios de 2023, eu estou aqui com a presença de um cientista, pesquisador brasileiro que é muito importante e que tem uma pesquisa, de fato, extremamente revolucionária, relevante, e que nós vamos falar sobre ela aqui. Nós vamos falar sobre interface cérebro-computador e o futuro da comunicação. Eu estou aqui com o Luiz, ele está falando de Aquidauana. O Luiz Fernando da Silva Borges é pesquisador de engenharia biomédica, né? E ele, entre as suas andanças aí, ele conseguiu já um prêmio internacional da Astronomical Union, da International Astronomical Union, e do Lincoln Lab do MIT. E ele tem o nome de uma estrela, né? Ele recebeu como prêmio por sua pesquisa o nome de uma estrela. Eu ainda vou ter um nome de uma estrela também, mas tudo bem. O asteroide. O asteroide. Muito bem. Mas eu vou querer uma estrela, cara. Estrela é um pouquinho maior, né? É um pouquinho maior que uma asteroide. É bem mais ambicioso. Mas, cara, para isso eu preciso adquirir mais volume nas minhas pesquisas. Eu queria, então, primeiro, Luiz, agradecer imensamente a sua presença aqui nesse podcast, no Tecnopolítica, para abrir praticamente o nosso ano de 2023. É muito impressionante. Prazer é todo meu. Valeu, Luiz. É muito impressionante a sua pesquisa. E eu queria... a gente vai ter um tempo aí normal que a gente tem aqui no Tecnopolítica, mas eu queria começar dizendo o seguinte: quando você pesquisa o que você faz, essa engenharia biomédica, tem vários campos, etc., né? Mas você tem um estudo clínico que é sobre essa interface cérebro-computador e que permite que uma pessoa que possa até estar sendo considerada em coma se comunicar a partir de ondas cerebrais, né? Então, eu queria que você começasse explicando essa pesquisa para a gente, porque eu fiquei muito impressionado com a sua proposição. Vamos lá. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado, professor Sérgio, pelo reconhecimento, pelas palavras generosas aí do início da apresentação. Eu trabalho com essa área de interface cérebro-computador desde 2016, desde 2015. Eu conheci ela em 2013, mais ou menos, por causa do trabalho do professor Miguel Nicoleles, né, que foi responsável por fazer uma pessoa tetraplégica dar o primeiro chute da Copa do Mundo de 2014, usando um exoesqueleto robótico controlado pelo pensamento, que fez a pessoa, inclusive, sentir o contato com a bola depois. Os pacientes do Alckegem conseguiram recuperações fantásticas depois disso, e eu fiquei apaixonado pela área. Afinal, foi um brasileiro que inventou, foi ele que inventou tudo isso. E eu, na época, estava fazendo curso de informática. Eu fiz Instituto Federal, eu sou fruto de um Instituto Federal. No Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, a gente chama aqui de FMS. Então, na época, eu estava fazendo informática. Eu fiz técnico integrado em informática e dentro desse curso eu aprendi a programar, fazer ali alguns programas de computador, mexer com eletrônica, sobre orientação de diversos professores. E eu entendia mais ou menos o que tinha a ver com a área criada, essa área de interface cérebro-computador. Porque quando você fala assim, parece até magia. Parece que alguma bruxaria ali do lado, não, negócio de ler pensamento, aqueles negócios lá do Super-Humanos de Stan Lee, mas não tem nada a ver com isso. Mas, Luiz, deixa eu te falar uma coisa antes de você continuar, que senão eu vou esquecer. Luiz, há um tempo atrás eu estava na Inglaterra e eu tomei contato com um professor. Na verdade, eu não o conheci, eu li o texto dele lá em Bristol, mas ele é da Universidade, eu acho, de Warwick, alguma coisa assim, e ele é impressionante. Ele fazia uma série de
dispositivos, sensores, e ele dava um sinal para o computador. O computador conseguia, por wireless, pegar esse impulso que vem do corpo, né, da rede neural biológica, para o impulsionador desse impulso que, sei lá, movia uma tecla, né, escrevia algo. Mas, na verdade, qual era o problema? Os protocolos dele não são os mesmos do computador, né? Então, eu não sei como essa pesquisa avançou, mas, na verdade, ele tem um livro sobre isso, chama-se, né? O livro está publicado, chama Cyborg 1.0, que é mais ou menos... Eu sei que pode ter diferenças, é óbvio, né, que eu não me lembro agora dos detalhes, mas eu comecei a achar uma similaridade também com o que você está falando, né? Não, essa área de interface web-computador, ela explodiu, ela é gigantesca. Eu costumo brincar, né, que existem várias pessoas que, quando estouram como cantores, a parte do pessoal que é fã fala, olha, eu gostava de você desde a época que você tocava no bar. Eu gostava da área de interface cérebro-máquina desde que a área de interface cérebro-máquina o pessoal achava que era um pouco... mística. Uma coisa mística. Mas não, essa área, né, explicando no geral, ela estabelece uma série de técnicas, justamente como o senhor falou, de como a gente pode extrair atividade cerebral, como é que a gente joga essa atividade cerebral para um computador, e como a gente conta para o computador, por meio de machine learning, inteligência artificial, quais são os padrões cerebrais responsáveis por exemplo, a imaginação de um movimento. No caso, imaginação de movimento de abrir e fechar a mão, ou outro caso, o movimento de imaginar que você está andando. Então, você consegue, com diversas técnicas invasivas ou não invasivas, fazer isso em seres humanos ou animais capazes de controlar coisas, braços robóticos, exoesqueletos, programas de comunicação, só com pensamento. Alguns, até mais assustadores, eu estava vendo, foram publicados ano passado, consegue traduzir a intenção de falar em voz. Ou seja, isso obviamente exige implantes invasivos, mas você coloca lá os eletrodos no cérebro, a pessoa tenta vocalizar alguma coisa e o computador transforma em som. Então, essa área está sendo agora apontada pelos principais indicadores de tecnologia, de investimento, de capital de risco, essas coisas, como as novas fintechs. Daqui a 5, 10 anos, as medtechs, que são as empresas que envolvem tecnologia pesada na medicina, diz que vão ser as mais promissoras, né? E essa área de interface cérebro-máquina está entre elas. Caramba, hein, cara? Impressionante isso. Você sabe que você está me lembrando? Tem um pesquisador chamado Andy Clark. Ele tem um paper que chama A Terceira Mão, que, obviamente, ele relata um artista, que também era um cientista, ele conseguiu instalar um exoesqueleto, ou um braço a mais, e a partir de vários movimentos corpóreos que ele tinha que movimentar com o cérebro, né? Talvez o dedo, talvez um músculo que salta, ele mexia esse terceiro braço. Passado um tempo, ele já nem precisava pensar mais. É como a gente dirige carro, né? Você não precisa pensar. Perfeito. Você já incorpora. Mas a minha questão primeira é essa, né? Não é que o pensamento não é uma coisa telecinética. Você tem que passar por impulsos, se eu não estiver enganado, elétricos, até algo que vai gerar, na verdade, esse movimento. É isso, né? Exatamente. Porque senão é telecinese. Ou seja, a primeira etapa justamente é tirar. Como é que a gente retira do cérebro a intenção de se movimentar? E o jeito que você retira podem ser vários. Podem ser invasivos, você coloca uma matriz de eletrodos no córtex motor, por exemplo, ou a técnica que eu uso no caso dos pacientes em pseudocoma, você coloca uma touca, como se fosse uma touca de piscina, com fios que tem moedinhas pequenininhas que servem como antenas, é a técnica de eletroencefalograma, que você consegue claramente o computador ver a diferença da onda cerebral da pessoa que está imaginando abrir e fechar a mão direita do que abrir e fechar a mão esquerda. E nesse caso, eu conheço essa pesquisa que o senhor citou,
esse é mais um exemplo fantástico da plasticidade cerebral. O cérebro ele é capaz de incorporar ferramentas que você utiliza no dia a dia, como o seu carro, como, por exemplo, um jogador numa partida de tênis jogando com a raquete, ele incorpora aquilo como se fosse parte dele. Então, um experimento muito famoso que fizeram nesse caso do jogador de tênis é pedir para ele fechar o olho e apontar no final da partida onde que era o final do braço dele. Ele apontava mais ou menos para onde terminava a raquete. Então, o cérebro tem a capacidade de incorporar essas ferramentas como sendo parte de você e, com certeza, uma pessoa que tem 2 braços conseguiria, né, incorporar um terceiro. Inclusive, eu fiz isso numa pesquisa em 2016, no caso de pessoas amputadas transradiais. As pessoas eram amputadas abaixo da linha do cotovelo, não tinham, obviamente, mais a sensibilidade daquilo, só que tinha um membro fantasma. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui na região do bíceps dela uma manga que tinha uns elementos vibratórios de celular, aquelas moedinhas. Ela colocou o membro remanescente dela embaixo de um monitor de computador, ela olhava, um braço virtual era exibido, passava uma bolinha nesse braço virtual e, ao mesmo tempo que essa bolinha passava lá, passava aqui no bíceps a sensação de vibração. Com o tempo, o cérebro dessa pessoa aprendeu a sentir essa bolinha, não mais aqui, os padrões de vibração, sentia no braço virtual. E aí os sinais musculares também eram capturados e essa pessoa controlava e sentia um braço que não existia, um braço que só existia no mundo virtual. Então esse fenômeno da plasticidade do cérebro é incrível. E no caso das pessoas em coma, é justamente a mesma coisa. Você tem, hoje em dia, um método que classifica se uma pessoa está em coma ou não só por meio da responsividade a comandos. Ou seja, se a pessoa não vai conseguindo movimentar a mão, abrir e fechar os olhos ou outras coisas que eles aplicam, reação à dor, ela vai caindo na escala de coma de Glasgow até ser considerada em estado de coma ou estado vegetativo. Só que essa escala, ela não diferencia quem está em completa paralisia, porque sofreu um acidente, por exemplo, e lesionou, de quem realmente não está consciente. Um método seria você construir um aparato, que foi o caso da pesquisa que eu conduzo, capaz de indagar o cérebro ou indagar a pessoa na origem da vontade de se movimentar, que é a atividade cerebral. E aí, se ela está lá, se a gente conseguir verificar que existe algum padrão, ela consegue, por exemplo, imaginar a mão direita para falar sim e a esquerda para falar não. Na verdade, mas, por exemplo, pelo que eu tinha entendido, se você coloca essa manta de eletrodos aqui, né, na minha cabeça, e eu estou desacordado, ou estou inconsciente, ou não consigo me mover, né? Aí você faz uma pergunta para mim e se eu só respondê-la com ondas cerebrais, sem conseguir mexer nada, você capta essa onda, é isso? Exatamente. Você não pode ter inconsciente. Se você tiver inconsciente, você não vai escutar as minhas instruções e falar, olha, imagina a mão direita para sim ou a mão esquerda para não. Só que se você tiver consciente, só que completamente paralisado, que é o caso de muitas pessoas hoje em hospitais, é o caso de muitas pessoas hoje que elas falecem sem ter a oportunidade de realmente o pessoal falar, não, tem alguém aí, a pessoa ainda está aí, seu familiar ainda está escutando, pode falar com ele, pode conversar. É uma pergunta que a maior parte dos médicos ou enfermeiros não sabe responder. Mas, doutor, né, ele está escutando, ele está ouvindo? Alguns falam que sim, alguns falam que não. Alguns enfermeiros têm uma percepção mais fina sobre isso, que estão ali mais em contato com o paciente. Só que essa resposta final poderia ser dada por meio desse artefato tecnológico. Um artefato tecnológico que permite que, se a pessoa estiver escutando, mesmo a pessoa estando presa numa prisão que é exatamente do tamanho do corpo dela, é uma solitária que é exatamente do tamanho das vibrações do corpo dela, ela vai conseguir responder. Se ela estiver escutando, se ela tiver matéria, né, cerebral, fisiologicamente saudável, do ponto de vista motor, na ativação dos neurônios, ela conseguiria responder. Mas isso é porque você me chamou a atenção agora, Luiz, que você falou, se você estiver me ouvindo, tenta mexer a mão direita, por exemplo. Uhum. Mas é porque você já sabe um caminho que ele tenta mexer a mão direita, é isso? A onda essa cerebral? é uma pergunta muito inteligente, muito interessante. O programa, ele
automaticamente diz para a pessoa 30 vezes. Imagina que você está abrindo e fechando sua mão direita, e 30 vezes imagina que você está abrindo e fechando sua mão esquerda, em ordem aleatória, para não acontecer vários fenômenos, né, psicológicos, de habituação, mas enfim. Com isso, o programa, o machine learning, a inteligência artificial, ela consegue identificar muito bem o que é onda cerebral da direita e o que é onda cerebral da esquerda. Só que existe no cérebro, inclusive eu tenho um modelo bem aqui, não sei se está para enxergar, que está ali por acaso. Estou vendo ali, ele tem algumas regiões e que elas são mais especializadas em algumas coisas do que outras. Por exemplo, o córtex occipital, que é isso aqui, ele é mais especializado em processar visão, processar a imagem. Aqui. O córtex motor, que está aqui, ele está mais ou menos... O meu está quase desprotegido de cabelo já, né? Mas ele é responsável mais por processar informações motoras e de sensação. Só que não existe aquele negócio de essa partezinha do cérebro controla isso, tudo controla tudo. Cada parte tem uma pequena contribuição e quando você coloca os eletrodos espalhados, o programa, se você perguntar para ele, se você ativar certos comandos, dá para ver quais eletrodos contribuem mais para certas coisas. Realmente, os achados confirmam a literatura, a maior parte da ativação está aqui, que é no córtex motor, só que em algumas pessoas, até o momento o projeto foi testado, obviamente, em voluntários controle, nós estamos agora acabando as parcerias para testar fazer o teste clínico num grande hospital público de São Paulo. Algumas pessoas ativam no occipital, porque elas imaginam a imagem da mão delas abrindo e fechando. Agora, vem cá, Luiz, isso pode variar bastante de pessoas em pessoas? Eu sei Sim. que você disse que alguma, por exemplo, a parte motora está aqui, a memória está aqui. Isso visual. Visual, desculpa, raramente vai alterar, porque tem algumas coisas meio estruturais, aparentemente. Sim. Mas outras são completamente distintas de pessoa para pessoa. Sim, até mesmo no caso do paradigma geral de inteligência artificial, você consegue pegar um programa, um modelo, dar 1000 imagens de cachorro para ele, 1000 imagens de gato para ele, no final você dá uma imagem que ele nunca recebeu e ele fala com nível de certeza se é cachorro ou se tem gato. Sim. No caso de atividade cerebral, isso é muito difícil para fazer, até mesmo se eu pegar os dados seus agora, você pensa aí qualquer coisa que você quiser, eu consigo falar com nível de certeza se você pensou a mão direita ou a mão esquerda, usando o eletroencefalograma, usando o computador. Só que se eu for testar você amanhã, sem treinar ou sem calibrar o programa de novo, dependendo do quanto de sono que você teve, dependendo do quanto de café você tomou, dependendo do quanto de álcool que você possa ter tomado, as suas ondas cerebrais vão mudar. Olha só. Então, as suas ondas cerebrais responsáveis por fazer. E no caso do eletroencefalograma, o quanto de gel você coloca condutivo em cada eletrodo, de acordo com como foi o seu desenvolvimento embrionário. Então, existem várias nuances quando você fala de questão de neurociência, atividade cerebral, que às vezes o pessoal que é mais da área da tecnologia não entende, né? Fala, não, a gente vai colocar um chip, você vai aprender chinês, que vai... Isso está anos na verdade, Luiz, eu vou testar uma hipótese que eu tenho, deixa eu só te falar. Eu sou leigo, né? Completamente leigo nisso que nós estamos conversando aqui. Sou curioso, adoro ciência, mas... eu quase também, eu tenho 24 anos. Mas é diferente, diferente. Estou fazendo engenharia de computação, eu só mesmo amo neurociência. Não, mas eu não acredito, eu vejo várias ficções onde o cara tira o que ele seria a mente, a gente até falou um pouco disso do Andy Clark agora, né? Sim. Porque a mente é expansiva, ela envolve outras coisas além do cérebro, né? Mas vamos supor, eu tiraria do hardware humano o Sérgio ou o Luiz e colocaria num outro hardware. Eu acho isso, ao fazer isso, você acha que ainda continua a ser o Sérgio? Porque toda a parte motora, por exemplo, se eu sou um mega pianista, e se você tira a mão do outro, é completamente diferente dessa mão, os impulsos. Você não acha que tem uma aposta ficcional? Não sei. Então, é uma pergunta muito interessante, porque barra no dilema filosófico do senso de self, o que é você, o que é outra pessoa.
Existem vários dilemas sobre isso, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, se o senhor lembrar, Sim. mas existe um dilema, até estava tentando colar aqui, procurando, chama o navio, acho que é o navio de Ulisses, o navio de Teseu, é algo assim, é um navio de alguém. Não, eu não conheço. É o seguinte dilema filosófico, um experimento mental. Imagina que um navio parte de um porto, e aí, a cada vez que ele vai atracando, você muda uma parte dele. Você muda só que é exatamente igual. A proa vai ser exatamente igual, a madeira vai ser milimetricamente a mesma coisa, o prego, o parafuso. Só que quando ele chegar no destino dele, cada parte dele foi alterada por uma outra parte. Ainda é o mesmo navio? E se não é o mesmo navio, em qual ponto ele deixou de ser o navio? Quando um parafuso foi alterado ou quando a maior parte do navio foi alterado? Então, no caso do senso de self, sim, eu adoro esses dilemas filosóficos, amo filosofia por causa disso. Mas existe essa questão do senso, porque a informação, as suas memórias, grande parte do que faz o seu Sérgio, é a estrutura do seu cérebro, é como os seus neurônios estão conectados, é a estrutura física. Por isso que é muito difícil, beira muito 100% ficção científica, você falar que a gente vai conseguir transmitir aprendizado de um cérebro para o outro. Falar, não, eu vou conectar meu cérebro com o seu, eu vou te ensinar mandarim, eu vou te ensinar uma linguagem, vou te ensinar igual o Matrix, né? I know Kung Fu. Porque isso está na informação estrutural, isso está em como um neurônio está ligado com o outro. Claro. E não existe hoje em dia, ou até perto de existir, só se tem alguma base secreta lá nos Estados Unidos que estão fazendo. Mas publicamente não existe nem intenção de fazer uma tecnologia que consiga mapear exatamente e replicar em outro cérebro. Deixa eu só voltar, Luiz, só voltar na coisa do navio que você estava falando, é muito interessante. Esse problema filosófico, né, de quando o navio deixou de ser navio. É paradoxo de Teseu. Paradoxo de Teseu. Paradoxo Mas de Teseu. Tem uma frase que é muito cara aos adeptos da dialética, que é do Heráclito, que fala: um homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque ele já não é a mesma. Não é. Nem o homem é o mesmo homem, nem o rio é o mesmo rio. É bastante complexo, porque é um outro modo de ver o mesmo problema do navio, mas é um outro modo. É que as coisas são mutáveis, o tempo todo estão em mudança, né? E aí define o que você define quem é você, porque enquanto você está falando comigo, existe ar que está deixando seus pulmões, moléculas gasosas que está deixando você, saliva, tecido epitelial, cabelo que está caindo. Então, assim, nós estamos nos reinventando a cada nanosegundo. Se você falar que você constitui o conjunto de matéria que é o seu corpo, né? Então, no caso do pianista, os músculos flexores seriam diferentes. Seriam diferentes, mas mesmo que ele não tomasse banho 2 vezes no mesmo rio, a estrutura que as coisas são substituídas, elas têm uma certa manutenção. É bem difícil isso, né? Tem um filme que eu adoro também, que me vem em mente, chama O Grande Truque. É um dos melhores filmes que eu já assisti. Grande Truque. Eu não vou falar exatamente por que ele tem a ver com tudo pode isso, dar spoiler aqui. Então aviso de spoiler. Enquanto a minha mão estiver levantada, aí para quem estiver vendo, enquanto a mão estiver levantada, eu estou falando do spoiler do filme. Com Hugh Jackman. É um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Conta a história de 2 mágicos que, no final, o grande truque é porque o mágico fazia uma coisa lá que ninguém sabia o que ele fazia direito. Como que ele fazia o truque. E, no final, é que ele tinha feito uma máquina de teletransporte, que, na verdade, não era teletransporte, ela clonava ele. Cada vez que ele clonava, o clone matava ele. Olha e aí, só. Ele ia fazendo isso até... E aí, isso é um spoiler, porque revela lá no final. Mas muito legal, apesar que a gente está bastante distante de coisas assim, né? Porque, na verdade, eu fiquei agora com dúvida, Luiz. A tua formação, já percebi que é em computação, você mesmo disse. Não, eu sou formado só em técnico informática. Técnico informática. Minha única formação é técnico informática. Eu fiz Instituto Federal de 2013 até 2017, 18. Eu demorei uns 5 anos para acabar o ensino médio e o ensino técnico. Eu estava participando de uma série de eventos representando o Brasil nos Estados Unidos, Europa, Israel, em eventos científicos. Eu consegui umas 50 premiações nacionais e internacionais nesses eventos, apresentando as pesquisas científicas que eu tinha feito, tanto no campo de engenharia biomédica,
Eu fiz um termociclador de baixo custo, que é o equipamento responsável para fazer a PCR. Fiz esse novo método de controle de próteses, essa questão da interface do computador. Tive envolvido na pandemia com questão de ventilador pulmonar de emergência. E aí depois eu quis fazer double major nos Estados Unidos. O meu sonho era fazer engenharia biomédica e neurociência. Eu fiquei tentando 2 anos fazer isso, não consegui. Fui para São Paulo estudar numa faculdade de engenharia, que tinha uma proposta de engenharia, de ser uma engenharia não engessada, uma engenharia mão na massa e tudo mais. Não foi essa a minha percepção. Então eu saí e entrei agora em outra faculdade, estou no 2º ano dela agora, que é o Intel, Instituto de Tecnologia e Liderança, uma faculdade dentro do IPT, né, um Instituto de Pesquisas Tecnológicas ali na USP, no campus da cidade universitária, e realmente lá eu me encontrei. Essa habilidade de você, ou possibilidade de você expressar na engenharia criatividade, quase como de uma forma artística, que é a engenharia que eu fui ensinado desde o Instituto Federal, a engenharia que você aprende fazendo, a engenharia que você aprende com respeito ao meio ambiente, com respeito ao ser humano, fez exatamente a combinação com os meus valores. Então, essa é a minha vida acadêmica. Então, na verdade, você tem um lado autodidata muito forte, porque para trabalhar com essas interfaces, você tem que tentar... Você estava falando de neuroplasticidade, não é isso? Isso é uma coisa bastante difícil. Sei lá, deve ter pesquisas desde o Monakov, lá atrás, que vem... Tem registros da Primeira Guerra de membros fantasma. Aí você vem trabalhar isso. E como que você faz isso? Você tem que ser é isso mesmo, autodidata. Eu tenho 2 modos, eu costumo brincar, é uma brincadeira um pouco séria, um pouco triste. Eu tenho 2 modos de trabalhar com as coisas. Ou eu estou obcecado pela coisa, ou eu estou 100% desinteressado. Isso é um problema na faculdade, inclusive. Porque na agora vida eu estou da entendendo. Gente, na formação acadêmica, você não trabalha só com aquilo que você gosta, você só não estuda aquilo que você gosta. Mas quando eu gosto de alguma coisa, eu sou obcecado por neurociência, eu sou obcecado por interface cérebro-máquina, eu sou obcecado por programação, por engenharia biomédica, por saúde humana, pela noção, e principalmente eu sou obcecado pela noção de que se você reunir algum textinho ali que o computador entende, que são a programação, algoritmos, linhas de código, fios ali, placa de circuito, você diminui o sofrimento de uma pessoa. Você salva alguma vida. Então, eu sou obcecado por esse conceito. É isso que me guia e me move quando eu quero estudar, por exemplo, engenharia biomédica. Claro. E aí, eu uso de várias tarefas. Eu costumo começar assistindo palestras no YouTube, TED sobre isso. Eu tive a oportunidade de fazer um TED depois, achei muito interessante, mas eu era viciado em assistir TED. Depois eu vou para artigos gerais na internet, para leigos. Depois eu vou para os artigos científicos. E por causa da minha participação nesses eventos, eu tenho a oportunidade de ter um leque de profissionais que hoje eu posso contatar para pedir indicação. Olha, eu queria muito conversar com uma pessoa que soubesse sobre tal coisa, que pudesse me explicar tal conceito. Eu posso, né? Então, esse é o meu framework, mas eu sou obcecado com muita coisa. Agora, você está falando de um lado positivo, que é evidente. Eu fico vendo as possibilidades que a gente tem de melhorar as condições de vida, de trabalho de muitas pessoas, né? Porque, obviamente, uma pessoa que perdeu um membro e poder voltar a pegar alguma coisa e até sentir, como você tem nos falado, é uma coisa extremamente benevolente, extremamente humana. Mas eu queria também trazer as possibilidades e os riscos negativos, né? O que tem de problema nisso. O que você vê de problema no uso, por exemplo, dessa interface cérebro-computador? Você já viu que tem problemas éticos, problemas políticos, problemas sociais com isso? Centenas. Como toda tecnologia nova, como toda tecnologia, não gosto de usar muito chavão, mas toda tecnologia disruptiva, né? Como toda tecnologia nova, muito nova, cabe o pesquisador, cabe o desenvolvedor dessa tecnologia ter um diálogo muito aberto com a sociedade. É por isso que eu faço questão de fazer coisas como essa que a gente está fazendo, por isso que eu faço questão de dar palestras, escrever artigos, vincular notícias sobre as coisas que eu faço,
porque é um jeito da sociedade saber que aquilo existe, estar em contato com aquilo e já criar formas, se for o caso, de regulações. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que não são novos, se você se for pesquisar, tem na internet. Você consegue fazer o pior tipo de tortura do mundo, um dos piores tipos de tortura do mundo, usando essa interface. Você consegue pegar uma pessoa que está saudável, aplicar um bloqueador muscular nela, colocar um ventilador pulmonar para ela respirar e fazer um interrogatório com ela usando essa interface. Olha só. Existe essa possibilidade. Você pode, por exemplo, reacender a discussão sobre eutanásia. Será que é ético você deixar uma pessoa que está ali no fim da vida, acamada durante meses e anos, sem perspectiva de melhora, deixar ela sofrendo, sem dar a ela a oportunidade de ter um fim digno? Será se a gente colocar a interface e ela responder 20 vezes seguidas que ela quer ter a vida dela terminada, será que é ético você deixar essa pessoa viva? Entendo. Então, existem várias coisas que podem acontecer. O papel do pesquisador fazer a tecnologia, o papel do pesquisador ético seria mostrar para a sociedade que isso existe, que isso está aí, e cabe à sociedade regular. Então, no início, existiam vários dilemas éticos sobre inseminação artificial, sobre autópsia, sobre transplante de órgãos e células-tronco. Coube à sociedade fazer diversas medidas. Agora, Luiz, é o seguinte, eu vou para uma área, não é só de interface cérebro, mas é que eu vejo os riscos. Eu vejo os riscos, hoje, do uso da detecção biométrica facial para os segmentos marginalizados e pobres, para negros, enfim. Sim. Eu vejo os riscos. Tanto é que várias cidades já proibiram que o Estado, a polícia, utilize esses sistemas de machine learning, na verdade, redes neurais artificiais, para a detecção de pessoas no meio da massa, ali andando nas ruas, né? Sim. Porque é extremamente preconceituoso, e não é só pelo risco, pelo erro, desculpe, pelo viés, Sim. exatamente pelo uso. Mas tem também o viés, tem também o erro, etc. Mas o interessante é quando você estava explicando essas interfaces, é o uso que esses dispositivos que pode adquirir uma distância dos corpos, pode ser não invasivos, e pode captar ondas cerebrais para o marketing, por exemplo, que eu acho completamente absurdo. Eu já vi por exemplo, o metrô de São Paulo está querendo extrair as imagens para poder, com base no que eles já pesquisaram, eles devem ter um modelo, né? Uhum. E aí eles dizem, aquele cara está triste por causa das feições e tal, Sim. aquele cara está contente. E aí atingir esse cara com propaganda, com induções. Sim. O que você acha disso? Você acha que isso esse tipo de neuromarketing ele vai continuar? Os pesquisadores não têm uma contraposição ética a isso? O senhor acabou de trazer 3 assuntos muito interessantes, que cada um deles dá uma palestra de 1 hora. 1, 2 horas, assim, fácil. E são assuntos que, inclusive, eu vou começar pelo primeiro, que me chamou a atenção, que foi o viés que existe no treinamento de machine learning, de inteligência artificial, para pessoas pretas ou pessoas negras, né? Sim. Essa matéria foi matéria de discussão. Nós tivemos no Intel, no meu curso de engenharia de computação, não sei de outro curso que tenha a mesma coisa. Nós tivemos uma matéria só disso, vieses de algoritmos para inteligência artificial. Porque o que nós aprendemos? Que alguns algoritmos que definem se a pessoa tem probabilidade de ser culpada ou não de um crime, adivinha, era enviesada para pessoas que são negras, claro, porque existe um problema na sociedade sobre isso. Então, esse tipo de problema... E nós fomos convidados, né, quando nós estávamos desenvolvendo nossos próprios modelos, a nos indagar sobre os vieses que o que nós estávamos construindo poderia ter.
E eu acredito que o papel do pesquisador, o papel da pessoa que constrói essas coisas, deve ser isso. É o papel até da técnica. Poxa, se o meu banco de dados que eu estou utilizando para o treinamento, se os exemplos que eu estou dando para o meu computador, eles são enviesados, é óbvio que ele vai reproduzir os vieses. Então, talvez, utilizar essa ferramenta não é adequado para esse fim. Outro exemplo, viés de contratação. Programa que contrata mais homens do que mulheres, porque existe também esse viés, infelizmente, esse viés infeliz no mercado de trabalho. Então, curiosamente, quando a questão do gênero da pessoa era retirada da equação, a contratação, às vezes, era mais de mulheres do que homens, de acordo com a competência. Aliás, então, é uma coisa simples, ô, Luiz, uma coisa básica. Tira, né? Deixa eu te contar uma coisa aqui. Uma vez entrevistando, para um dos papers que eu escrevi, uma pessoa que organizava os encontros de Python no Brasil. Python, uma linguagem, você deve é a que eu sou mais fluente em. Mais fluente em Python. Então, eles resolveram tirar o nome das pessoas para selecionar enfim, os papers que seriam apresentados no Congresso. Sabe por quê? Sim. Porque quando vinha nome de mulher, o pessoal tendia a retirar. Ah, não, isso é uma menina. Então Sim. tem o patriarcado digital ou cibernético. Sim. Então porque esses modelos eles vão aprender preconceitos humanos. Quando eles estão aprendendo com dados humanos, eles vão aprender com preconceitos humanos. Um exemplo muito simples: audições hoje em dia gosto muito de música clássica. Então, por exemplo, quando uma orquestra vai contratar uma pessoa violinista nova, não existe visualização. Eles colocam uma placa separando e eles colocam um carpete no chão. Sabe por quê? Não. Para não ver o peso da pisada da pessoa, porque geralmente a mulher usa salto e eles ouviam que era um salto e já tinham o viés de falar que o som estava ruim. Então, quando eles colocaram um carpete, eles colocaram a barreira, mais mulheres começaram a ser contratadas, porque viram que realmente o som era da pessoa que tinha maior capacidade. O que comprova o patriarcado e instrumentos de poder feitos como se fossem coisas técnicas, né? Sim. Mas, interessante. Exatamente. Agora, vai lá. Fala. Só para falar dos outros assuntos que também eu achei super interessante, essa questão do neuromarketing, neuro isso, neuro aquilo. A química, ela surgiu da alquimia. A astronomia, ela surgiu da astrologia. Então, as ciências, elas começaram como essas coisas mais obscuras, que tinham a ver com misticismo, com magia, ou não com uma ciência iluminista, materialista, que a gente conhece hoje em dia, e elas foram, com o tempo, sendo purificadas. Uma ciência que, infelizmente, ainda sofre de muitas pilantragens é a neurociência, porque é uma ciência muito nova. A gente conhece mais sobre como prever a órbita do asteroide que tem o meu nome, consigo fazer a previsão de onde que ele vai estar 1000 anos, no site da NASA, que ele está lá catalogado. Só que a gente não consegue, por exemplo, fazer a previsão se você vai continuar com a mão aqui ou se você vai colocar... Não consegue, uma coisa simples. Então, muito do que se tem hoje na mídia sobre programação neurolinguística, e principalmente no mundo corporativo, estava lendo um artigo brilhante do Instituto Questão de Ciência, uma pessoa que eu conheço, eu tive contato com ela muito na época da USP e tudo mais, a Natália Pasternak, a doutora Natália Pasternak, que exerceu um trabalho, né, sem igual durante a pandemia de informação, sobre essa questão de programação neurolinguística, coisas que você fala que vão fazer a pessoa se... Balela. Não existe comprovação científica, não existe um jeito de você demonstrar com método científico que essas coisas têm diferença estatística ou relevância estatística. Entendi. Então, esse negócio de a pessoa olhar a expressão facial e recomendar isso ou aquilo, do ponto de vista de tecnologia, pode até funcionar. Só que até mesmo aquela ciência, que a gente tem vários canais no YouTube sobre isso, ou aquela prática de você ler linguagem corporal, a pessoa fez isso daqui, aqui, quer dizer, balela. Ciência fraca. Não funciona. Apesar... Você está lembrando uma coisa aí, Luiz. Sabe que teve uma pesquisa que eu considero séria, até para mostrar a diferença entre causalidade e correlação. Sabe?
Porque toda... Vamos falar que muita gente fica bravo quando eu falo que o que se chama hoje de inteligência artificial, na maioria das vezes, é estatística com alto poder computacional. Então, na Sim. verdade, extraímos padrões, né? Classificador Bayesiano, por exemplo. Exatamente, exatamente. Aí o que acabou acontecendo é que pegaram o resultado de uma eleição espanhola e pegaram uma amostra extremamente válida, uma amostra dispersa, considerável, aceita estatisticamente. Eu agora não lembro intervalo de confiança, não lembro o nível de significância, não importa, mas é uma massa de dados válida e que eles conseguiram saber a altura e peso do eleitor do Partido Socialista e do Partido Conservador. Aí eles correlacionaram e disseram o seguinte, tantos por cento, assim, um número absurdo, de pessoas mais baixas e mais obesas votam nos socialistas. E aí, disso você poderia tirar a seguinte coisa. Bom, então, se é obeso e se é baixo, a probabilidade X é de ser socialista. E o que eu contesto é que isso pode, de fato, ter ocorrido naquele ano, naquela eleição, e não necessariamente ocorreu há 30 anos atrás e vai ocorrer daqui 30 anos na frente. Porque aquilo é uma expressão de um momento específico, que não quer dizer nada com... ou pelo menos não se tem... são tantas variáveis para se chegar a uma variável, eu acho difícil, mas variável independente ou explicativa de por que aquele momento o cara que é um pouco mais... está mais acima do peso, vota no socialista. Quer dizer que é uma hipótese não falseável. É uma demonstração de correlação, no máximo, e uma hipótese não falseável. A gente não tem como verificar se realmente existe uma relação de causalidade e efeito, como o senhor falou. Sim. Então, existe muita coisa assim, infelizmente. Muita coisa. E, na verdade, essas hipóteses, né, elas estão movimentando bilhões de dólares. Tanto é que você vê o sucesso das redes sociais. As pessoas, hoje, a propaganda ela é muito direcionada, a economia da atenção. Mas esse funciona. Esse, infelizmente, funciona. Opa, então diga aí para nós por que funciona. Eu recomendo uma segunda coisa, que é aquele documentário que foi bem baseado em evidências, é o Dilema das Redes, que está no Netflix. Sim, Netflix, eu vi. Ele tem uma série de explicações de como as redes sociais são arquitetadas para, primeiro, prender essa informação, prender a sua atenção. Sim. A commodity hoje em dia mais valiosa é a sua atenção e é um real estate, é um aluguel de um terreno. Só que o terreno não é mais terreno em fazenda. O terreno não é mais terreno numa casa, é esse terreno aqui. Esse daqui é o metro quadrado mais caro que existe hoje em dia de real estate. Então, existem diversas técnicas de como você pode manipular a pessoa para enganar os circuitos de dopamina, os circuitos de recompensa. Uma coisa muito simples é quando você rola a sua linha do tempo do Instagram e aí, ou do Facebook, e aí ela fica carregando e mostra informação. Ela não precisava ficar carregando. A internet não é tão lenta assim. Só que ela fica carregando para dar o mesmo efeito do cassino, quando aquilo está girando e mostra se você ganhou ou não. Então, essa antecipação, vários estudos comprovam que a liberação de dopamina está na antecipação do prazer. Quando você consome o prazer, beleza, pode voltar a nível basal. Mas quando você está antecipando, o nível de dopamina vai lá em cima. Então, existem diversas técnicas de como essas redes sociais traçam o perfil do que é o Luiz e do que recomendar para o Luiz. Que isso, infelizmente, funciona, é assustador, é baseado em evidências, só que aquela tecnologia, eu sou contra, aquela tecnologia serve o Deus dinheiro, serve o Deus mercado. Interessante, hein, Luiz? Você está dizendo que... Você falou de dopamina, você está dizendo que uma técnica das plataformas ela é pensada, né, na gamificação, na verdade, são técnicas de controle da atenção e eu acho bastante forte essa sua afirmação. Eu vi o filme, né? Mas eu achei o filme um pouco ingênuo, porque na área de pesquisa social, ó que loucura, hein?
nós acreditamos sim que existem técnicas muito que a gente nem sabe que eles estão realizando, porque os algoritmos são invisíveis e os dados que eles coletam não tem nenhum controle social. Então, eles podem estar fazendo experimentos que a gente LGPD está tentando, né, hoje, mas não chega. Não rola. Não é, porque é uma plataforma que fica nos Estados Unidos e tal. Mas, qual que é o problema? Nem tudo funciona para todos. Ainda bem. Sim, ainda bem. Mas infelizmente funciona para a maioria. Você está dizendo que funciona para a maioria. Isso é gravíssimo. E você conhece alguma pesquisa no Brasil que possa fundamentar, portanto, uma ação de regulação? Por que eu vou dizer isso? Porque se você mexe de tal sorte que a pessoa está sendo efetivamente modulada, né? Eu estou pegando, inclusive, liberando substâncias do seu corpo com técnicas externas. Sim. Eu acho que isso as pessoas precisam saber, as pessoas precisam muitas vezes dizer, olha, eu não quero isso, ou eu quero isso, não sei. No mínimo isso. No mínimo isso. Professor, é a máxima. Se o serviço é de graça, o produto é você. Então não existe, infelizmente, do que eu conheça, nenhuma iniciativa que foi bem sucedida em regular algumas coisas, como por exemplo, olha, TikTok, não exiba tais coisas se você perceber que é uma criança mexendo. Instagram, não faça tais filtros na face que fazem meninas e meninos pré-adolescentes desenvolverem distúrbios de imagem, por causa daqueles filtros que eles colocam. Interessante, não tem. Cabe aos pais, o reforço primeiramente, deveria ter uma instrução muito grande na escola sobre isso, devia ser matéria, ensinar sobre os perigos, e não de uma forma chata, mas falar, olha, sabia que redes sociais aumentam o risco, né, de automutilação, suicídio, essas coisas, em pré-adolescentes, a exposição a essas redes, a discurso de ódio, aí é orientar os pais. Mas na verdade, eu viria antes, que você libera substâncias dependendo do jeito que você está usando. Você vicia a pessoa. É uma droga digital. É uma droga digital que não eu queria interessante. Ela libera substâncias no corpo e isso altera a atenção dela, o concentra, o dispersa. Muito interessante. Principalmente, o período de atenção que você consegue ter hoje em dia, isso já está sendo medido, é muito inferior, porque um vídeo no TikTok, ele tem, para ele engajar, é muito curto. Vídeo no Instagram, muito curto. Então, a habilidade que pessoas têm, se você até for ver nos seus vídeos aí no YouTube, olha qual que é a retenção. Olha até quando as pessoas assistem e depois falar não. Não, eu sei. É porque o nosso público é um pouco diferente. Os vídeos, eu concordo, a retenção ela varia, etc. E ela ela vai até um tempo, mas os podcasts têm outra pegada, né? As pessoas não olham. É que, na verdade, esse nosso podcast é um videocast também, só no YouTube, porque sei lá por quê. Porque no começo nem tudo precisa ter motivo. Virou uma tradição, porque o carinha que ajudou a gente montar, ele queria que tivesse vídeo, e aí a gente ficou. Mas voltando aqui, eu estou me lembrando de uma coisa que é de graça e que não é voltada ao marketing ou ao controle nosso. Vou dar um exemplo, submeter ao seu juízo, é a de todas e todos que estão nos ouvindo. A Wikipédia. A Wikipédia, ela é uma enciclopédia colaborativa que até há pouco não tinha nem propaganda. Ela se sustentava no final do ano, fazia uma vaquinha mundial. Os caras falavam, preciso de 50 milhões de dólares. Quando terminava os 50 milhões de dólares, fechava a vaquinha e eles sustentavam a Wikimedia, que é a fundação, mais os custos. Então, eu acho que existem práticas colaborativas, eu só estou falando isso aqui porque eu venho de uma comunidade de software livre que a gente tinha, na verdade, vários objetivos em quem ajudava, mas grande parte das pessoas tinha o prazer do compartilhamento.
E isso existe também. É que eu gosto de falar isso porque no mundo ultra neoliberal e capitalista só tem interesses estranhos, mesquinhos. Sim. Mas é assim, que Sim. no caso das redes sociais não tem nenhum altruísmo. Aí eu concordo com você. Não, eu concordo 100%. O exemplo do software livre, o exemplo de plataformas livres e colaborativas de um movimento open source são 100% exemplos de movimentos que não têm interesse algum em coletar dados seus. O interesse é de criar ferramentas legais que várias pessoas possam utilizar. Então, isso foi um exemplo muito bom. Mas tem no mundo open source, que é só de código aberto, agora interesses que é muito forte capital, muitas vezes o cara tem que se manter. Eu pensei no caso do próprio Python, por exemplo. Eu uso Python de graça, várias pessoas já ficaram bilionárias com Python e o Python é de graça, continua sendo. Não, é porque, coleta dado, né? O Python é assim, você pode ficar bilionário, mas o conhecimento a gente mantém livre, porque cada um se faz pelo uso que dá, né? Pelo desenvolvimento. Então, eu acho, tem gente que não gosta disso, né? Tem gente... Open source? Não, óbvio, mais do que open source, porque não sei se você sabe, existe uma disputa dentro desse universo. Existe o software livre, que foi o primeiro grande movimento open source. Só que aí, o livre em inglês, você sabe, né? É free. Free as freedom. Free as freedom. Ou seja, mas é também money, não pago. Então, o mercado não queria confundir alguns líderes, alguns desenvolvedores. Aí eles criaram o movimento open source para se diferenciar da ideia de liberdade plena ao conhecimento, que era do Richard Stallman. E um dos grandes criadores do open source foi o Deb, que era do Debian, mas que depois ele retornou para o mundo livre. O Debian, inclusive, é uma das distribuições mais livres do Linux. Mas existe uma disputa que no Brasil foi muito atenuada, porque no Fórum Internacional de Software Livre, que chegou a existir por mais de 18 anos, em Porto Alegre, ele era muito... A comunidade open source e free software era única, né? Aqui no Brasil... Essa discussão é muito interessante. Realmente. Olha, até o momento, eu tinha essa máxima, só que eu não tinha parado para pensar justamente isso. Eu uso Python de graça desde 2012, nunca paguei, já fiz alguns trabalhos pagos, né, de encomendas com código de Python, e realmente ele não coleta dado nenhum. E eu vou dizer outra coisa para você. Existiu uma empresa capitalista, tal, mas que nasceu na Universidade de Stanford, chamava Sun Microsystem. Sun vem da palavra... Sun é sol, né? Mas vem da palavra Stanford University Network. Era uma rede da Universidade de Stanford. E esses caras montaram uma empresa que teve até Harvard, Sunblade. E esses caras entraram numa briga pelo Java. Eles criaram a linguagem Java. E o Java tinha que ser livre e multiplataforma. Aberto, antes de livre. Aberto e multiplataforma. Por que as pessoas usavam Java? Tinha muitas bibliotecas prontas, então era mais fácil de usar, as rotinas prontas. E a Microsoft... Muito modularizado, né? Para fazer orientação objeto muito Isso. Bom. E a Microsoft, espertamente, fez um Java que só rodava em Windows. Aí a Sun processou a Microsoft e ficou lá com o movimento open source. Mas eu queria te dizer uma coisa, cara. Eu participei disso no final. Quando a Sun ganhou o processo da Microsoft, que a Microsoft recuou e fez um acordo, deu mais de 1,5 bilhão. Que ano que foi isso? Desculpa. Foi em 2008, 2009, eu não vou me lembrar. Mas foi ali na primeira década do século XXI. O presidente da Sun Microsystem veio no Brasil e abriu e tornou GPL, General Public License, uma pequena mudança, porque teve que mudar um pouco a GPL e incorporou as bibliotecas Java. Eles não abriram antes, porque eles queriam ganhar o processo com a Microsoft. Porque se eles abrem antes... Aí eles ganharam o processo
em seguida tornou livre. Mas aí eu não sei por quê, aí eu desconheço, por motivos econômicos, a ação foi comprada pela Oracle. E a Oracle é uma empresa proprietária super, ultra, hiper, não tem nada. Sim. E ela passou a dominar. Tanto é que o Java entrou. Eles não têm como pegar as versões anteriores e fechar, eles podem fechar as novas. Sim. E aí ela controlou o banco de dados MySQL e o Postgre. Bom, mas eu estou saindo da nossa conversa, eu só estou dizendo. Mas é uma reflexão importante. Realmente, eu tô nem dizendo tudo que... e nem todas as pessoas e nem todas as organizações pensam nisso, né? Usar as pessoas como produtos, realmente. Não usam. Faz sentido. Mas eu falei isso, mas agora eu quero concordar com você. A lógica da sociedade digital hoje, desses mega negócios, eu atraio a sua atenção, te dou de graça a interface, esse serviço, você fica usando pra caramba e eu vou extraindo o seu padrão. Ou seja, conhece outro fenômeno nosso social que dá o primeiro de graça e chama a pessoa de usuário também? Não. Droga. Então. Não, e vicia, igual. E vicia. Isso que é interessante. Apesar que existem vários tipos de drogas. Drogas que você pode usar um pouco mais, drogas que você pode usar, drogas aceitas, drogas não aceitas. Mas é uma enormidade de debates que eu acho interessante. Mas eu queria voltar uma coisa aqui, Luiz, da sua perspectiva. Agora, você falou, eu vou me formar em engenheiro biomédico. Da engenharia da computação. Engenharia da computação. Apesar que você não gosta de todas as disciplinas, mas que você vai aguentar, porque senão você nunca vai se formar. E, na verdade, é um pedágio. Eu digo a todas e todos que estão nos ouvindo, eu também não gosto de todas as matérias que eu já estudei, apesar que hoje eu estou cada vez mais complacente, que eu costumo ver coisas que eu estudei, que eu falo assim, que merda, isso não servia para nada. E, na verdade, cara, eu estou aproveitando muito. Eu não estou falando isso como pai que está dando... Não, eu tenho a mesma noção. Eu tenho essa noção. É um remédio amargo. É um remédio amargo. Eu não gostava de programar. No início do Instituto Federal, eu não gostava de programar. Hoje eu não passo um dia sem programar. Caramba, hein, cara? Sensacional isso. A gente já passou de 50 minutos, mas como é o primeiro episódio de 2023, não tem problema. Eu estou tranquilo. Eu só quero terminar dizendo o seguinte: como que você vai continuar a sua pesquisa, Luiz? Perfeito. Então, os testes clínicos, se tudo der certo, em nome de comitê de ética, autorizações institucionais, que não, essa pesquisa já foi aprovada uma vez para ser feita aqui na Santa Casa de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, só que por causa de N motivos, pandemia e tudo mais, não pôde ser feita. Agora vai ser feita num grande hospital da rede pública de São Paulo. Até o estudo ser concluído, eu não posso falar o nome do hospital para impedir, por exemplo, que pessoas queiram internar seus pacientes nesse hospital para terem acesso à tecnologia. Então, por motivos éticos, eu não posso revelar. Mas até mais ou menos o primeiro semestre desse ano, a gente pode começar a ter boas notícias nesse sentido. Muito bom. Então, a pesquisa vai ser realizada, os resultados preliminares que nós conseguimos com voluntários controle são excepcionais, são muito animadores, e eu pretendo acabar o meu curso de engenharia da computação tendo desenvolvido diversas tecnologias no campo da interface cérebro-máquina. Então, eu estou com uma pretensão, eu estou com uma intenção de, até o final do ano e próximos anos, desenvolver tecnologias para reabilitação motora, né? Baseado também na mesma tecnologia. Na mesma tecnologia. Mas, obviamente, tudo norteado pela noção de que, usando conhecimentos que a gente consegue na internet, falando com pessoas, reunindo gente boa para trabalhar, para nos ajudar, né, junto conosco, a gente consegue fazer aquilo que é, para mim, meu objetivo de vida. Reduzir sofrimento humano e, quem sabe, lá na frente, até salvar vidas. Salvar vidas e aliviar a dor. Isso é o primado da ética do médico,
que eu acho que você está seguindo nesse caminho, ainda bem. A primeira coisa é não causar dano, né? Não causar a ética dano. do médico, a primeira coisa é não causar dano. E na tecnologia eu acho que também deveria ser. Mas eu acho, ô Luiz, eu vou aproveitar esse finalzinho para dizer assim, há muito tempo a medicina hoje ela está deixando de lado essa ética e indo atrás do dinheiro, do capital. Infelizmente. E aí você começa a secundarizar o não causar danos, como você muito bem lembrou. Então, espero que você consiga sucesso nessa pesquisa, você consiga patentear, mas exatamente para proteger e liberar o conhecimento dela. Porque nós precisamos de um outro instrumento, como a gente tem a GPL em software. Quando eu quero proteger um conhecimento e evitar que um outro sacana feche aquele conhecimento, eu publico numa licença permissiva de uso, mas que tem um efeito que não permite que ninguém possa fechar o conhecimento. E nem fazer coisas sobre aquele conhecimento fechadas. Mas eu sei que no mundo do hardware, no mundo da medicina, no mundo da... Infelizmente, a gente tem o fenômeno das patentes, que é para bloquear o conhecimento. Eu só vou poder falar uma coisa. Mas não fala tudo, porque senão você se prejudica. Não. Só vou falar uma coisa. A gente vai ter ainda muito para conversar esse ano. Vamos, espero. Vamos ter sim, porque, inclusive, eu vou te convidar para um evento que eu não posso falar agora, porque ele ainda é um segredo, sigilo total, e certamente você vai ser um dos nossos convidados aí. E tomara que dê tudo certo. Valeu, Luiz. Um prazer. Um abraço. Obrigado. E aí eu vou dizer o seguinte, quem gostou desse nosso episódio, quem não gostou também, mas gosta do Tecnopolítica, quem não gosta do Tecnopolítica, mas acha que a gente precisa decodificar todas as questões que estão envoltas nesse debate tecnocientífico, dê um clique aqui embaixo, siga o nosso canal, divulgue o nosso canal e vamos driblar o controle algorítmico e chegar mais longe. Valeu, até a próxima, gente!